Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para fazermos essa meditação sobre o Santo Bispo São Justo, que foi bispo de Lyon e que viveu no século IV. Então, claro que nós gostamos de falar sobre a vida dos santos que nós conhecemos e que nós temos devoção, mas é também de muito proveito nós conhecermos os santos que são desconhecidos da maioria das pessoas e que, no entanto, tiveram grande importância na vida da igreja por causa do seu testemunho de fé, por causa da sua vida de penitência. Então esse é o caso de São Justo, que quando era ainda recém-nascido, ele estava no colo da sua mãe e a sua mãe estava sendo acusada de ter traído o seu marido e de que aquela criança não era filho legítimo do seu marido. Então isso é curioso que se conta na vida de São Justo que ele, como criança recém-nascido, portanto não sabia falar, no meio daquelas acusações que faziam contra sua mãe, ele levantou a voz e disse: "A minha mãe não fez isso e ela sempre foi fiel ao meu pai." Então as pessoas ficaram muito admiradas e justamente a pessoa que estava acusando a mãe se arrependeu e disse que ela de fato estava inventando aquela história porque ela tinha inveja daquela mulher. Então nós devemos perceber que não foi por acaso que ele recebeu esse nome de justo, porque desde a sua infância tudo aquilo que aconteceu na sua vida se voltou para a justiça. E de fato a justiça, sendo uma virtude cardeal, é extremamente importante para a nossa vida e é através da justiça que nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Então por isso nós devemos imitar o exemplo desses santos que foram justos, que foram honestos e que sempre procuraram agir com essa retidão, com essa honestidade em tudo aquilo que eles viram, em tudo aquilo que eles fizeram. Então foi assim que São Justo cresceu no ambiente da igreja, sendo batizado, procurou cada vez mais aprofundar na fé, aprofundar na vida espiritual, e quando já tinha mais de 30 anos, ele já era sacerdote e as pessoas o admiravam muito pela sua piedade e pela sua humildade. Até que então o bispo de Lyon morreu e ele percebeu que seria eleito um novo bispo. Então naquela época todos os padres se juntavam com algumas pessoas que estavam ali organizando aquela diocese e eles mesmos escolhiam um bispo que depois era confirmado pelo Papa. Então foi assim que São Justo se tornou o bispo dessa diocese muito importante, que tinha sido fundada por Santo Irineu. Foi o primeiro bispo de Lyon, ele que era discípulo de São João. Então, durante mais de 200 anos, nós não tivemos registros a respeito dos bispos e da situação dessa diocese, uma vez que ali aconteciam, naquela época, muitas perseguições, muitas dificuldades e nem sempre nós podíamos contar com os registros e com a história daqueles lugares, porque a igreja era muito perseguida. Mas, pela graça de Deus, justamente quando a igreja foi admitida por Constantino e ela começou a se desenvolver em todos os lugares, foi que São Justo apareceu com o bispo de Lyon.
E ali ele fez questão de ajudar a igreja, não só fazendo grandes discursos de piedade, ensinando a doutrina, confirmando as pessoas na fé, mas também fazendo com que as pessoas pudessem repelir todas as heresias que afastavam as pessoas da verdadeira fé católica. Então nós estamos falando da segunda metade do século IV, quando, depois de muitos anos, já tendo sido realizado o Concílio de Nicéia, ainda persistia aquela heresia ariana, ou seja, uma heresia que ensinava que Jesus não é Deus igual ao Pai. Então, esta heresia estava ainda muito forte e por isso foi convocado o segundo concílio ecumênico, que foi o Concílio de Constantinopla. E nesse concílio participou São Justo. E foi ali que ele conheceu Santo Ambrósio, bispo de Milão. E os dois tiveram uma grande amizade, até porque São Justo teve uma grande devoção para com Santo Ambrósio, vendo nele uma grande sabedoria e recorrendo a ele toda vez que ele tinha uma dúvida a respeito das Escrituras, o que significa aquela passagem, o que significa tal coisa. E ele então, na sua humildade como bispo, escrevia cartas para Santo Ambrósio e Santo Ambrósio respondia sempre com muita atenção, explicando as passagens da Bíblia e dando para ele muito incentivo na sua missão de bispo, que de fato não era fácil, principalmente porque a igreja era ainda uma igreja muito florescente e nós tínhamos na época muitos fiéis, mas tínhamos pouca estrutura para poder conseguir fazer todo esse trabalho e ao mesmo tempo para instruir essas pessoas na verdadeira fé. Mas sempre com muito zelo, com muita atenção, com muita caridade para com as pessoas, foi que São Justo governou a Igreja de Lyon por mais de 10 anos. E depois desses anos todos, ele estava ali desempenhando muito bem a sua missão, até que um acontecimento marcante desviou esse bispo dessa sua atividade pastoral e o fez voluntariamente partir para o exílio. Então isso foi o que aconteceu um dia quando um homem estava louco e raivoso. E esse homem, com uma espada, saiu atacando as pessoas pela cidade. Então ele chegou a ferir algumas pessoas, chegou a causar alguns prejuízos, e esse homem estava desvairado e ninguém conseguia segurá-lo. Até que então, percebendo que ele tinha feito muito estrago e percebendo que ele ia, com certeza, sofrer algumas consequências, então ele entrou numa igreja e trancou a porta, ficou lá dentro sozinho. E as pessoas queriam que ele saísse dali, para ele ser punido. Então, no meio daquela confusão toda, apareceu o bispo e então São Justo disse, olha, ele está dentro da igreja, então ele tem o direito de asilo. Asilo significa isso, que a pessoa quando entrava dentro de uma igreja, ela não podia mais ser atacada, mas ela tinha o direito de ser levada a um julgamento com justiça e que ela fosse tratada com respeito. Então, mesmo que ela tivesse cometido um grave crime. Então, por isso, São Justo falou, olha, ele não vai sair dali. E nós vamos chamar então aqui o juiz e ele vai ver o que vai resolver. E quando veio o juiz, então eles combinaram, juntamente com o bispo, de entregar aquele louco furioso para que ele fosse então colocado na prisão e depois colocado sob julgamento. Então São Justo disse, olha, então eu deixo ele sair da igreja com a condição de ninguém encostar a mão dele, de ninguém fazer mal para ele. Pois logo que esse homem saiu,
As pessoas que foram prejudicadas por ele o agarraram e toda aquela multidão se ajuntou e as pessoas bateram tanto e fizeram tanta violência com esse homem que ele, então, não aguentou e morreu. E ainda por cima, o juiz com a guarda ali municipal viram as coisas que estavam acontecendo e não fizeram nada. Quer dizer que deixaram a multidão fazer a justiça com as próprias mãos. E de uma forma cruel e de uma forma muito violenta, a ponto desse homem morrer. Então, São Justo, quando viu aquilo, ficou profundamente triste e decepcionado. E ele, na fineza da sua consciência, pensava: eu posso ter tido uma culpa nisso, porque eu não devia ter entregue esse homem ali e deveria ter imaginado que as pessoas queriam destruí-lo, matá-lo de qualquer maneira. Então ele ficou muito triste, se sentindo culpado com aquela situação. Passados alguns dias, o bispo São Justo resolveu fugir. Então ele escreveu uma carta renunciando à diocese, à dignidade de bispo, e dizendo que ele estava partindo para fazer penitência. Então, sem que ninguém soubesse, ele saiu de madrugada, deixando ali a carta, e partiu de viagem, onde ele desceu num barco e foi parar do outro lado do mar, justamente no Egito. Então ali ele entrou para aquelas regiões do Egito, onde haviam muitos mosteiros na época e muitos eremitas, e ele disse: olha, eu decidi renunciar à minha vida de bispo e à minha dignidade episcopal e partir como uma pessoa desconhecida para passar o resto da minha vida fazendo penitência. Então, quando ele tinha pegado o barco para ir para o Egito, ele viu que um rapaz apareceu ali e se apresentou para ele, e ele reconheceu justamente esse rapaz chamado Viator. Era um leitor da diocese de Lyon. Então, esse rapaz disse para ele: olha, eu descobri que o bispo estava partindo. Então, eu tomei a liberdade de vir junto e eu peço a Vossa Excelência que me permita lhe acompanhar para que eu possa também fazer penitência nesse lugar de mosteiros. Então São Justo agradeceu e disse: olha, não sei como você descobriu, mas então pode vir comigo e nós vamos para o Egito e ali nós vamos ficar fazendo penitência nesses mosteiros, mas por favor não deixe ninguém saber disso, porque eu quero agora viver completamente escondido, numa vida completamente retirada do mundo. Então os dois chegaram ali no Egito e foram procurar nesses lugares, fazer experiências e ver onde que eles poderiam se estabelecer. Até que eles chegaram numa cidade que se chamava Sétia, e ali naquela região havia uma comunidade monástica imensa, com mais de 6.000 monges. Então realmente é uma coisa impressionante. Nós podemos imaginar nesse lugar imenso, onde eles tinham vários mosteiros, vários eremitérios, todos formando uma só rede, um só foco de comunhão, de vida religiosa, e eles então, sob a presidência de um abade, se organizavam ali e faziam uma vida de profunda união com Deus e de oração. E foi então que eles ingressaram nesse mosteiro e ficaram vivendo ali por uns 3 ou 4 anos, sem que ninguém soubesse que aquele que estava ali, aquele homem, era o bispo de Lyon, ou seja, uma pessoa muito conhecida
numa diocese muito importante, que tinha uma dignidade muito grande na igreja. Então, todos os domingos, ele vinha humildemente ouvir a missa, escutava a homilia do abade, depois comungava e depois voltava para sua cela. E assim ele passava uma vida de completo recolhimento, solidão, escondimento do mundo e por todos era tratado simplesmente como um pobre monge que estava ali vivendo a sua vida religiosa. Até que um dia foi interessante que veio um rapaz que era da diocese de Lyon e estava visitando o Egito. E ele então passou conhecendo diversos mosteiros e ele esteve justamente no refeitório onde estava comendo naquela hora o arcebispo de Lyon, que era São Justo. E ao vê-lo, ele se admirou muito e veio até ele, muito emocionado, e beijou seus pés. Então, quando os outros monges viram aquilo, acharam estranho, não entenderam, e ele começou a explicar, não, esse daqui é o arcebispo de Lyon, participou do concílio de Constantinopla, e assim começou a falar dele, e todos ficaram impressionados. E aí, um por um, cada um dos monges quis também reverenciá-lo e se aproximaram dele e beijaram seus pés. Inclusive o abade, que ficou profundamente emocionado e disse, mas como que você passou tanto tempo no meio de nós e nunca revelou a sua identidade e nós pensávamos que você fosse um simples monge, quando na verdade você era um bispo famoso e importante na igreja. E daí foi que São Justo foi reconhecido assim, mas ele pediu, olha, continue me tratando assim, de uma forma simples, porque eu quero viver aqui a minha vida de penitência e quero continuar servindo a Deus na minha oração. E eles, claro, trataram com muita dignidade, mas permitiram que ele continuasse vivendo nesse escondimento e nessa vida de profunda união com Deus no silêncio e na oração. Até que então, algum tempo depois, ele veio a falecer. E quando ele faleceu, ao chegar a notícia do seu falecimento em Lyon, então aquelas pessoas ali vieram para pedir o corpo, para que esse corpo fosse trasladado e eles pudessem venerar o corpo naquela arquidiocese. Então o abade, junto com os outros que estavam ali no mosteiro, julgaram que era realmente importante que ele, então, que as relíquias de São Justo partissem para Lyon, apesar de que eles tinham uma grande veneração por ele também. E quando o corpo de São Justo chegou até Lyon, uma multidão imensa veio saudá-lo. E as pessoas arrependidas, as pessoas tristes, por causa daquilo que eles fizeram na época, daquele incidente, daquela morte daquele homem, então elas imploravam a misericórdia perante o caixão do bispo. E com isso, a multidão inteira de pessoas que vinham diante das relíquias de São Justo estava recebendo ali toda aquela graça, todo aquele fluxo de presença de Deus que o corpo daquele bispo trazia na presença daquelas pessoas. Então, com grande alegria e com grande regozijo, essas pessoas reconheceram nele esse bispo santo que durante tantos anos tinha conduzido aquela diocese. Então foi assim que São Justo foi sepultado com muita veneração e é muito conhecido até hoje, muito venerado, por causa dessa sua humildade e por causa dessa sua resignação da vontade de Deus, desse seu desejo de fazer penitência por causa de um pecado que não era seu, mas por causa do senso de responsabilidade que ele tinha, dessa solidariedade com a morte daquele homem que tinha de fato sofrido uma injustiça, apesar de ele ter feito alguns danos, mas que não foi correto também o que fizeram com ele. Então,
Peçamos a Deus que, pela intercessão de São Justo e pelo seu exemplo de amor e de solidariedade para com os que sofrem, nós possamos também sempre perseverar no amor de Deus e progredir na justiça até a vida eterna. Amém.